Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a gratidão. E o texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, agradecer a Deus deve ser uma atitude natural dos cristãos. Deus se agrada quando vê que os seus filhos são gratos. Não é difícil pensar em motivos para agradecer a Deus. O simples fato de você estar ouvindo esta palavra significa que você tem o dom da vida, e isso deve despertar gratidão no seu coração. É muito desagradável conviver com alguém ingrato, que não sabe reconhecer as coisas boas que tem na sua vida. Quem ama a Deus precisa ser grato e agradecer constantemente, porque nós recebemos de Deus muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Somos livres e salvos, graças a Jesus. E isso é um presente maravilhoso de Deus. Por isso, queridos, devemos ser agradecidos a Deus, mas também às pessoas à nossa volta que nos abençoam. Você já agradeceu a alguém hoje, querido? Pense bem. Você já agradeceu a alguém hoje? A Bíblia diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No entanto, queridos, infelizmente, o ser humano tem a tendência de focalizar apenas as coisas negativas. Por exemplo, se alguém fala do governo, normalmente só se lembra de mencionar o que não foi realizado e o que deu errado na administração. Quando falamos do tempo, é para reclamar do calor, do frio, da chuva ou da falta dela. Estamos sempre enfatizando aquilo que falta em nossas vidas. Assim vamos nos tornando pessoas que só reclamam, pessoas que só murmuram e lamentam. Aliás, queridos irmãos, queridos ouvintes, a murmuração foi um dos pecados cometidos pelo povo de Israel no deserto que mais ofendeu a Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em Êxodo, capítulo 16, versículos 11 e 12. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui nós vimos, queridos ouvintes, que o Senhor enviava o maná todos os dias, mas o povo não agradecia. Pelo contrário, reclamava de tudo, até das bênçãos recebidas de Deus. A murmuração, meus irmãos, é um pecado terrível, que está ligado à incredulidade e que Deus costuma nos punir severamente. A prova disso é que toda a primeira geração de israelitas que saíram do Egito pereceu no deserto, com exceção de Josué e Calebe, que perseveraram em temer e seguir ao Senhor. Somente Josué e Calebe
conseguiram perseverar e seguir as ordens do nosso Deus. Temer ao Senhor, queridos, não é ter medo de Deus, como se Ele fosse um ser tirano, um ser perverso, vingativo e mau, que sempre está pronto a fazer valer a justiça sem misericórdia. Temer ao Senhor implica em reconhecer a existência, a grandeza, a soberania daquele que nos criou e que está acima de tudo e de todos. Temer ao Senhor é admitir que dependemos dele e obedecer-lhe, submetendo-nos aos princípios, às leis e aos estatutos que ele estabeleceu e revelou em sua palavra, a fim de que tenhamos uma vida saudável e plena. E só obedece a Deus, queridos, quem crê nele, quem o teme e reconhece a sua soberania, o seu poderio e senhorio. E foi exatamente isso que Josué e Caleb fizeram, garantindo assim a sua entrada na terra prometida. Queridos, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. De toda aquela multidão que saiu do Egito, somente esses dois servos do Senhor perseveraram e obedeceram até o fim. E por fim, queridos ouvintes, temer a Deus é o segredo de uma vida abençoada e feliz, pois podemos concluir isto, observamos o Salmo 111, versículo 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, os mandamentos de Deus nos incentivam a termos em nossos lábios tão somente o louvor e a gratidão ao Senhor. Vocês podem fazer isso, queridos? Daí perguntamos, agradecer pelo quê? Talvez, queridos, num primeiro instante, pode até parecer que não haja motivos para agradecer. Porém, se pensarmos um pouco, logo nos lembramos de inúmeras razões para agradecermos ao Senhor. Experimente fazer uma lista de tudo que há de bom em sua vida. Seus bens, seu emprego, seu salário, sua saúde, o alimento, os seus entes queridos, etc, etc. De repente, com certeza, você vai ver que, enquanto pensava naquilo que falta, estava se esquecendo de agradecer a Deus por aquilo que Ele já lhe concedeu. É verdade, queridos. Muitas das vezes, a gente nem percebe as bênçãos que recebemos. Muitas das vezes, Deus nos concede coisas que nós nem percebemos. E se ao fazer essa análise, querido, você ainda constatar que não tem nada para agradecer, lembre-se que você tem o dom da vida, que é um milagre de Deus. As pessoas podem fazer muito por você, mas a sua vida só Deus pode manter ou tirar. Sua vida representa a oportunidade máxima para toda e qualquer realização ou aquisição que você possa conseguir. Portanto, agradeça a Deus por isso, queridos. Devemos sempre agradecer a Deus. Faça isso, queridos. Em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, Jesus contou a parábola dos 10 talentos.
ela fala a respeito de um senhor que deu 5 talentos a um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. Os 2 primeiros servos trabalharam com aquele dinheiro e o multiplicaram, enquanto que aquele que recebeu 1 talento ficou magoado e ressentido contra o seu senhor. Aquele homem foi ingrato, não trabalhou com o dinheiro recebido e, por fim, perdeu o talento e ainda foi castigado. Qual será a nossa situação em relação a esta parábola? Será que nós achamos que recebemos pouco do Senhor? Sejamos gratos ao Senhor, queridos. Vamos trabalhar para que aquilo que o Senhor nos deu seja multiplicado. Pensemos nisso, queridos. Esta palavra, queridos, não é um incentivo ao comodismo, mas uma advertência para que a ingratidão não tenha lugar na nossa vida. Em outra passagem, em Lucas, capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19, a Bíblia nos diz o seguinte: E aconteceu que, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Somente um, queridos, dos 10 leprosos, reconheceu e voltou para agradecer a Jesus. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, aqui o texto nos mostra claramente que Jesus curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Este, então, recebeu uma bênção maior, pois Jesus lhes disse: vai em paz, a tua fé te salvou. O texto nos dá o entendimento que, infelizmente, é assim mesmo que acontece ainda nos nossos dias. Muitas pessoas, na hora de pedir, forma-se uma longa fila, uma grande multidão. Porém, na hora do agradecimento, poucas pessoas aparecem para agradecer. Pensemos nisso, queridos. Vamos agradecer a Deus sempre, para que, após refletirmos bem sobre esta palavra, possamos estar sempre no meio deste pequeno grupo que não perde a oportunidade de olhar para o céu e dizer: Senhor, eu te agradeço. Devemos sempre agradecer a Deus, conforme diz a palavra: em tudo dai graças. Amém? E que Deus assim nos abençoe.